Próxima palestra será ministrada pelo Plínio Rafael, da empresa patrocinadora Soleri Palau. Plínio é analista técnico de vendas na Soleri Palau, com 15 anos de experiência na área do HVAC, formado em mecânica de precisão pelo Senatec suíço brasileiro, fez o curso de aperfeiçoamento no programa Máquina de Qualidade Continuada. No Centro de Cursos e Treinamentos da Abrava, cursou projetos de sistema de ar-condicionado e ventilação. É membro do Departamento Nacional de Ventilação na Abrava. O tema da palestra é Sistemas de Ventilação, maximizando a eficiência através da melhor estratégia para determinada aplicação. Bem, boa tarde, vamos passar rapidamente aqui um pouquinho sobre o que seria, né, a parte de ventilação, o que nós temos como trazer, né, uma maximização do sistema em cima do que nós temos de tecnologia hoje. Tá? Eu sou o Rafael, sou consultor técnico na Soler Palau. Tá? Eu fico baseado em São Paulo, mas a gente também dá um apoio técnico a todos os projetistas a nível nacional. Tá? Vou falar também rapidamente, né, sobre a empresa, porque muito parecido com a Abrava, que tem hoje 62 anos, a OTAN, né, que é a parte nacional da empresa, também tem 62 anos, nasceu tudo junto, e a Soler Palau, que é a parte espanhola, também é uma empresa de 60 anos, e se juntaram, né, há 12 anos atrás, justamente para trazer, né, unir toda a parte de tecnologia da parte industrial com a linha um pouco mais leve, né, um pouco mais de tecnologia de linhas leves. Então, hoje nós conseguimos alcançar de 100 metros cúbicos de vazão a 600 mil metros cúbicos. Então, temos uma gama bem grande para poder, né, para poder atender. E, rapidamente, né, sobre uma ideia do que seria uma ventilação, nada mais é do que a movimentação do ar, né, nós tendo o controle sobre os seus poluentes, os seus contatos, aqui também no contrato da parte térmica. Os benefícios que nós falamos tanto da parte de ventilação seria na parte de renovação de ar, onde nós conseguimos isso através dos níveis de filtragem e tratamento das suas partículas. Os mecanismos que nós utilizamos é justamente toda a nossa linha que temos à sua disposição. E dessa forma, todos os nossos equipamentos, um detalhe também que é importante, a nossa preocupação não é só também com a sua eficiência energética, mas e sim com todo o tratamento deles. Né? Então, os nossos equipamentos possuem, todos eles, proteção térmica, né? Então, para não termos nenhum incidente, né, em caso de surto ou qualquer avaria. E, de maneira alguma, nós também temos os nossos produtos, uma rastreabilidade, né? Todos eles são testados 100%, então, trazer um pouco mais de confiabilidade ao usuário. Tá? E nós fazemos também o que seria, né, as formas mais básicas da parte de ventilação. Que é o insuflamento, né, com uma entrada forçada de ar, né, e a saída natural. A parte por exaustão, quando você entra com o ar natural e a saída que é forçada. Né? Então você tem os diferenciais de pressão. E o misto, quando você tem a entrada e a saída do ar, são de formas forçadas. Então você tem um controle total, né, da entrada e da saída. A gente fala tanto dos ventiladores, né? E, na verdade, nada mais é que é uma máquina, né? É a máquina que converge a energia mecânica em fluido operante. Né? Então, turbomáquina, esse seria o sentido do ventilador. Tá bom? Essa aqui é uma foto do nosso modelo axial. Tá? Nós temos axiais de até 2 metros de diâmetro. Tá? Esse aqui ele tem base de fibra de vidro, mas também nós temos eles em alumínio fundido. Então ele também alcança pressões um pouco mais elevadas, perto de 40 milímetros, até porque o modelo axial ele não é um tipo de ventilador para grandes pressões. Né? Existem os modelos próprios, né, que são também, vamos dizer, de modelos axiais, né, de fluxo de ar, porém ele tem uma construção um pouco mais elaborada. Tá?
Então, nós vamos ter aqui, como eu acabei de falar, o efeito axial, que nada mais é que o fluxo do ar ele trabalhando, né, no mesmo sentido do eixo, e o centrífugo, quando você altera, né, o sentido da descarga dele, certo? Então isso aí você vai ter justamente, um pouquinho mais lá na frente, nós vamos demonstrar isso, que são as posições de montagem dos ventiladores. Né? Então, uma estrutura básica de um ventilador axial é a sua carcaça, né, a sua hélice, e aí alguns detalhes importantes. Né? Quando nós, por natureza, né, construtiva, mecânica, os modelos axiais eles vão ter uma eficiência, tá, na casa dos seus 20%. Né? Então você vai ter aquele motor, vai estar ligado diretamente, né, que seja geralmente um arranjo 4, mas você também consegue fazer, está vendo aqui uma imagem que o motor está fora do fluxo do ar? É o arranjo 9. Tá? Mas de forma construtiva, ele está, né, tanto a hélice quanto o seu eixo estão na mesma forma axial. Eles possuem, então, essa eficiência de em torno de 20%. Porém, se você consegue acoplar, tá, o bocal, né, se você conseguir utilizar ele com um bocal, ele consegue ter um rendimento de mais aproximadamente 10%. Só pelo uso do bocal. Por que isso? Tá? Só porque você consegue fazer uma captação, né, ou uma descarga com uma condução melhor do ar. Tá? Os bocais eles são acessórios, né, vou falar assim, muito importantes dentro dos nossos equipamentos. E no caso de um ventilador centrífugo, né, aqui nós estamos mostrando um pouquinho, seria o rotor, né, é um rotor limit load, né, ele tem uma característica também bastante marcante, que é poucas hélices, né, ele também já é muito utilizado para, é um ventilador que utiliza pressões muito altas, então você consegue utilizar ele para transporte de particulado, gordura, né, ou tratamento de qualquer ar um pouco mais pesado. Um detalhe também, que ali tem um desenho ali da base do mancal. Essa base do mancal, você vê que ali, ó, ele está dentro do fluxo do ar. Tá? Isso aí, ele caracteriza um arranjo 3, que é um arranjo, assim, vamos dizer, bastante comum, tá, no mundo dos ventiladores centrífugos. Né? E aí, lá na frente, eu vou mostrar para vocês que, em alguns casos, tá, esse mancal, né, esse rolamento, ele não pode ficar nesse fluxo. Tá? Em algumas normas, como extração de fumaça, né? Geralmente a de cozinhas industriais não pode também. Né? Então, nós temos outros modelos de arranjos, né, que são outros tipos de montagem, aonde nós temos essas características resguardadas. Tá? E no caso do centrífugo, o bocal ali também, ele é bastante presente, tá, na parte da montagem. Esse aqui é um equipamento de simples aspiração. O que seria isso? Ele tem apenas uma boca lateral, né? O outro lado está o motor. Então, existem alguns casos que existem duas bocas de aspiração, que são os de dupla aspiração. Esses são bastante utilizados para pressurização de escada. Né? E por que nesse caso a gente utiliza dupla aspiração? Você tem uma vazão maior e com aspiração dupla você consegue diminuir o tamanho deles. Né? Nós temos também o sistema de centrífugo tubular. Vou falar que é a união, né, do bom com o ótimo. Por que isso? Geralmente, um centrífugo ele ocupa um espaço maior dentro da sua casa de máquinas. Né? A casa de máquinas cada vez tem sido menor, né, nas nossas obras. Quando você trabalha com obras de conforto, né, a parte de máquinas ela acaba se tornando, né, para o arquiteto, para o projeto de arquitetura, sempre uma dor de cabeça. Então, quando você tem equipamentos que são mais compactos, né, que ocupam menos espaço, você consegue utilizar, às vezes, ambientes que não eram, de repente, para ele, mas você consegue adaptá-lo, se torna algo bastante importante. Né? Então, nesse modelo, nós temos a carcaça do axial, porém, você tem o rotor, né, do centrífugo. Então, ali é um limit load,
também se utiliza, tá, para pressurização de escada, extração de fumaça, né, porque daí nós utilizamos motores smoke, seriam motores à prova de explosão, chama, né, sempre temos alguma característica importante. É que tá muito claro, então às vezes até a imagem dele fica difícil ali de visualizar. Tá? Mas ela vai estar depois disponibilizada para vocês poderem utilizar também naquilo que precisar. Né? Aqui os modelos de rotores. Tá? Como nós falamos, o rotor radial, né, ele possui as pás retas. O limit load é o que tem as pás são inclinadas para trás. Característica principal são poucas hélices. E o siroco, tá, é as pás curvadas para frente. E de característica bem peculiar, ela tem várias aletas. Tá? Geralmente, né, grande parte do siroco, eles são cravados, né, eles são montados de uma maneira um pouco mais técnica, né, por dobra, e os limit loads, geralmente, as pás elas são soldadas. Tá? Aqui um pouquinho da imagem, para que se possa visualizar isso. Tá? Ali, ó, o RVS, RLS, são modelos, tá, de limit loads que nós temos. Aquela segunda imagem ali de cima, ele é de uma dupla aspiração. Tá? Então, na verdade, ele se torna praticamente o dobro da largura de um RLS, né, de um limit load de simples. As caixas de ventilação, eles utilizam tanto o siroco, tá, quanto o limit load. O que vai depender disso? Existem características importantes, porque quando você trabalha com pressões de até 50 milímetros, você consegue utilizar um siroco. Acima de 60, tá, ele pode gerar um nível de ruído elevado, tá, ele pode gerar vibração. Então, qual é a característica do siroco? Transportar grandes volumes de ar com baixas pressões. Tá? O limit load, ele também consegue trabalhar com várias pressões elevadas, porém ele atinge pressões maiores. Tá? Aqui também nós temos, ó, esse RA, a gente estava até conversando agora há pouco, né, na parte da manhã, com um cliente nosso aqui, que são os modelos de sopradores. Tá? Os sopradores, eles são ventiladores com uma pressão altíssima, muito utilizado também na área do agro. Tá? Essa, principalmente, é uma das áreas que a gente mais atua, a parte do agro e industrial, nós somos bastante presentes. Tá? Até por tipos de construções mais robustas, de ventiladores, né, acabamentos melhores, para poder justamente atender níveis de exigências maiores. O RAI, RAI, se você olhar ali, ó, ele está com o rotor dele possui pás retas. Também é um ventilador, ele não chega a ser um soprador, né, a vazão e pressão um pouco mais baixa, porém, ele também é muito utilizado para transporte de particulado. Né? Então, no caso do agro, né, ele é utilizado para elevar os grãos, né, para dentro dos silos, para fazer toda essa parte de movimentação de grãos. No caso, porque aí você fala, poxa, mas o limit load também consegue fazer isso, né? Porém, a concentração desse particulado, né, no caso dos grãos, eles possuem partículas grandes. E esse modelo de ventilador, ele não agride tanto, vamos dizer, os grãos. Então, no caso do arroz, do milho, né, ele não chega a quebrar tanto. Tá? O nosso TFC, ele é um ventilador, tá? É um exaustor para, não vou falar churrasqueira, mas para chaminés. Né? Na Europa, ele é muito utilizado. Né? Aqui no Brasil, a gente está até tendo agora um pouco mais de procura por causa justamente desses projetos que vêm tanto dos Estados Unidos quanto vêm de lá. Né? Sempre nos traz algumas tendências e aí o pessoal fica vendo dentro dos nossos sites
E fala, mas vocês têm isso aqui, vocês nunca nos ofereceram, né? Mal sabe que isso aqui já está quantos anos na nossa linha, né? Mas nós temos bastante. Nós temos 2 modelos, tá? E eles atendem praticamente até 100 mil metros cúbicos, tá? Então, se quem tiver interesse depois também de fazer fazer uma pesquisa desse modelo para saber se atende, é bem interessante. Ele utiliza rotores limit loads, tá? Então dá para se utilizar para churrasqueiras, não vou falar de cozinhas, porque geralmente na cozinha você tem que fazer também um tratamento do ar, né, para fazer a expulsão do ar. Então, mas se for de forma direta, ele é possível. Aqui a linha OEM. O que seria o OEM? Tá? Nós fabricamos ventiladores para os fabricantes de máquinas, né? Até pela nossa história, né? Vou dizer que em torno de 80% dos equipamentos de ar-condicionado do nosso mercado utiliza os nossos ventiladores. E o que nós fornecemos para os fabricantes? São as carcaças, os rotores, só que sem polia, sem correia e sem motor. Tá? Até para vocês terem uma ideia, a OTAN fabrica em torno de 2 mil ventiladores mês. Tá? É uma quantidade grande, né? E eu estou falando de 2 mil industriais, que seriam os sirocos, né, os limit loads, para justamente, utiliza-se bastante nos sancóios hospitalares, né? Quando não se utiliza os motores eletrônicos, né, Alex? Quando não está lá, é os nossos que estão. Da linha Habitat, que é que nós trazemos da Espanha, tá? Características particulares deles. Esses equipamentos, nossos inlines, TD Silent, TD Mixvent, eles não são em ABS, eles são de polipropileno, tá? Vocês vão ver que até essas amostras que nós trouxemos, você olha que não é tão branquinho, né, quanto o ABS. Por quê? Porque a ideia, né, dele é que ele tenha uma vida útil maior, ele absorva mais os ruídos, né, as vibrações geradas pelo conjunto de motor hélice, e também possa ficar em ambientes um pouco mais externos, né? Não é o tipo de equipamento que você deixa, né, totalmente em céu aberto, tomando chuva. Porém, ele tem uma característica maior, né, de resistência mecânica, porque o polipropileno é um pouco mais resistente ao calor. Tá? E os ventiladores, né, o Decor é o Silent Design, que são já exaustores de banheiro, né, pontuais, que ficam ali dentro do próprio ambiente. Tá? O nível de construção dele, tá? Embora seja um equipamento bastante simples, mas ele possui, todos eles, proteção térmica, né? Então, no caso, geralmente, de vapor d'água, né, onde você está ali, está sempre condensando, tá? Então, não se tem esse problema, esse perigo de dar surto, né? Um surto elétrico ali de curto alguma coisa. Tá? E aí, quando eu estava falando lá dos centrífugos, que nós temos os modelos específicos, né, para cada determinada tipo de norma, aqui está os arranjos. Né? Então, a gente vai ter o arranjo 1. O primeiro ali, qual que é a característica dele? Ele não tem, tá, o rolamentos, né, o mancal de rolamento no fluxo do ar. Tá? A boca dele é totalmente livre, justamente ele é bastante utilizado para a pressurização de escada, né, extração de fumaça, né, e cozinhas industriais. Ele atende totalmente a 14, 15 e 18. Tá? No caso, quando nós vamos utilizar para cozinhas industriais, nós colocamos alguns acessórios ainda, como portas de inspeção e dreno. E também é utilizado um rotor de resfriamento. Né? Qual que é a ideia desse rotor que nós temos? Ele faz com que o calor do ar se dissipe e não passe ao eixo. Porque qual é o grande problema? Né? Por que nós temos que tirar o mancal de rolamento? Você fala, poxa vida, mas se o rolamento já estivesse ali no fluxo, ele já estava pegando um óleozinho da cozinha, já ficava ali, né, totalmente ali já lubrificado, mas não é bem assim. Né? O óleo que sai da cozinha, gente,
Bem, se já suja tudo ao redor, você imagina o que ele faz com o ventilador, que você não consegue limpar ele direto, né? E nem sempre você está vendo ele. Geralmente, né, a vida útil de um rolamento está em torno aí de 20 mil horas. Agora, você imagina isso pegando todo esse tipo de gordura, né, sujeira, geralmente ele corta menos da metade da vida útil. Então, por isso que é utilizado, né, os mancais fora do fluxo do ar. O arranjo 3, como eu falei, que ele é um dos mais tradicionais, né, que nós utilizamos no dia a dia, que é praticamente para movimentação de ar limpo. Tá? Então ele tem ali ó, a polia, a correia, né, e está dentro do fluxo do ar, ele tá, do outro lado ali, esses aqui são de simples aspiração. Tá? E ele, se você olhar perto dos outros, você vai ver que ele realmente também tem uma construção um pouco mais simples, né, ele é todo galvanizado. Também um detalhe importante, porque quando nós falamos que nossos equipamentos lá é acabamento natural do galvanizado, não é que é uma chapa galvanizada que foi cortada, né? E aí você sabe, se você cortou, soldou, furou, a galvanização natural da chapa, você perdeu. Os nossos equipamentos, depois de prontos, né, de tudo que é cortado, ele é galvanizado. Nós temos os tanques de fosfato, né, onde você mergulha todo o equipamento, tá? Você passa, ele faz toda a limpeza, né, tira toda a graxa, né, qualquer coisa que tenha na superfície. Ele passa por um forno de aquecimento e aí é passado também pelo tanque de galvanização. É galvanização a frio, tá? Não é galvanização a fogo. Tá? Então tudo aquilo que foi mecanizado, foi cortado, ele é restituído à galvanização. Tá? O arranjo 4 ele é um equipamento que não possui polia e correia, tá? A transmissão dele é direta, então ele possui algumas características importantes, porque esse daqui ó, é o arranjo 4. Existe também o 4K. Qual que é a diferença? O 4K não tem esse cavalete onde o motor está em cima. Quando que você pode usar um ou outro? Dependendo da pressão e vazão que você utiliza, ele vai ter uma limitação do tamanho do motor. Tá? Motores muito grandes, onde possui uma carcaça pesada, você vai precisar do cavalete para ele ficar em cima. Ventiladores com motores menores, você já consegue acoplar ele diretamente. Tá? Fica uma construção um pouco mais leve. Né? Outro tipo de característica é que, quando você coloca o ponto de vazão e pressão, só que, vamos lembrar, ele não tem transmissão por polia e correia. Então você não consegue fazer o ajuste daquele ponto. Geralmente, quando você utiliza esse modelo, você também tem que utilizar o inversor de frequência. Tá? Por quê? Porque você vai ter que colocar um motor que chegue o mais próximo daquele ponto. Né? Então você vai utilizar os motores de 2 polos, 4 polos, cada um tem uma rotação. Né? Então o 2 polos dá 3.450, 4 polos 1.750. Então quando você faz a seleção, ele vai estar aparecendo lá qual que é a rotação que ele tem. O que nós fazemos? A gente pega e joga, né, o mais próximo dele. A gente sempre procura estar um pouco acima. Por quê? Porque quando você colocar no inversor e abaixar a frequência, você já chega naquele ponto que você precisa. Né? Geralmente é mais difícil você conseguir aumentar vazão e pressão do que abaixar. Né? Porque para abaixar, você consegue trocar as transmissões de polia, de correia, né? Troca a relação dela, você consegue mexer no inversor. Agora, quando você precisa subir, aumentar essa vazão ou essa pressão, geralmente você vai precisar trocar um motor. Então, por isso que a gente sempre procura, né, dar uma opção para você abaixar do que praticamente quando você tem que subir. O arranjo 9, ele é praticamente a mesma coisa do arranjo 1, com uma diferença. A base dele ela é mais curta. Tá? Essa base de baixo, a gente chama ela de base única. Tá bom? O arranjo 9, o motor não fica na base, ele fica na lateral do cavalete. Tá? Então você vai ter, às vezes quando a gente falou aqui do problema de espaço, né? Então o arranjo 9 você consegue deixar ele mais compactado, né? Ele vai ter a mesma relação de polia e correia do arranjo 1, porém ele vai estar um pouco mais compacto. Né?
qual é a dificuldade de um para o outro? Dependendo do seu uso, né? Às vezes é mais fácil você fazer uma manutenção no arranjo 1, tá? Porque no arranjo 9 o motor está inclinado, né? Se você começar a trabalhar ali com um motor de 15 cavalos, 20 cavalos, é um peso razoável. Não aconselho ninguém, não. Já fui da parte de manutenção. Gente, passou de 5 cavalos, não pensa em novidade, não. Tenta, ajuda o pessoal da manutenção. Aqui um pouquinho mais, umas fotos um pouco. Nós falamos do arranjo 4, né? Esse modelo aqui do lado, ó, dá para ver direitinho, ó, tá vendo? O motor já está diretamente na chapa. Ele tem reforços, mas você já vê que ele é um motor menor. Tá? Aqui eu trouxe até umas fotos de alguns modelos que a gente está saindo, aos poucos vai saindo um pouco de mercado. Antigamente, esse arranjo 8 ainda se usa bastante. Na indústria, sempre tem os seus usos, né, específicos. Qual que é a diferença? Ele é praticamente um arranjo 4, porém, ele possui uma luva elástica. Tá? Então, o motor ele fica mais distante do conjunto de rotor. Tá? E essa luva elástica, praticamente, ele também absorve parte, né, da vibração. Qual é o problema? Quanto mais você coloca itens na transmissão, maior, tá, é a sua perda de rendimento. Né? Quando nós falamos dos centrífugos, um limit load, tá, ele tem um rendimento médio de 70% a 80%. Tá? Os sirocos vai estar em torno de 60% a 70%. Né? Você pode conseguir algo maior ou menor, né? Tudo vai depender muito do seu ponto de ação, né? Da relação vazão e pressão. Mas essa geralmente é um nível de rendimento básico que a gente tem no dia a dia das nossas relações. E aí temos também, você viu ali que temos os modelos, né, de montagem das carcaças, e também nós temos os modelos de montagem para o motor. Tá? A OTAN, né, a Soler Palau OTAN, nós só trabalhamos com motores VEG. Tá? Como eu falei, que nós geralmente somos procurados quando você precisa de um pouco mais de confiabilidade, de algum detalhe, né, mais específico. Então, nós também temos isso, né, junto conosco. Então, a confiabilidade que nós temos dos motores VEG, né, já de muitos anos de parceria, então já nos traz também todas aquelas curvas de rendimento, tudo aquilo que nós temos de dados foram em cima de motores deles. Então, a gente procura não ficar mudando muito para não termos surpresas. Né? E aí, ó, dentro das posições, você vai ter sempre os modelos horário e anti-horário. Tá? O que é importante isso? É sempre importante porque quando você vai sair com seus dutos, existe um detalhe que nós chamamos de efeito de sistema. Tá? Esses efeitos de sistema, o que seria isso? É uma montagem que ele não ajuda o fluxo do ar. Então, às vezes você está saindo, vamos dizer, você está girando aqui, o ar está saindo desse lado. Só que quando você está saindo desse lado, você já está colocando uma curva para lá. Você está quebrando esse fluxo. Se você não tem uma distância segura para esse fluxo turbulento se tornar laminar, você está perdendo muito dessa carga. Ela está se gerando um vórtex. Então vai sair aqueles níveis de ruído, os dutos vão ficar vibrando, né? Vai gerar o quê? Isso, às vezes, você perde até 40% do rendimento do ventilador. Tá? Às vezes, em vez de você estar usando uma curva, você está colocando um cotovelo, né? Ou sem veios defletores. É impressionante as coisas, detalhes que às vezes passa desapercebido. Né? E muitas vezes o que acontece? Você coloca o ventilador, você faz toda a sua rede, lá a casa de máquinas geralmente é a última coisa que a gente mexe. Né? Que são geralmente os últimos equipamentos a chegar, porque os prazos são mais longos e tudo, e nem sempre sai como a gente projeta. Né? Então sempre é importante, quando a gente tem essa possibilidade, de nós colocarmos esses modelos, esses ajustes de motores. Né? Aqui, ó,
tem um pouquinho mais aqui temos as posições X, W, né? O que seria interessante isso aqui? Geralmente quando você coloca em caso de máquinas, sempre você tem que pensar, se você tiver que trocar uma polia, uma correia, onde que vai estar esse motor? Você vai deixar ele para trás? Você tem espaço atrás? Às vezes você tem que encostar o ventilador numa parede. Então você vai fazer o quê? Se você coloca a polia e correia encostada, se quebra uma polia, você não consegue tirar nem o protetor. Então, por isso que existem todas essas opções, tá, de montagem. E ainda, para ajudar, né? A lei dos ventiladores, né, ou a lei da similaridade, é o que rege praticamente todos os nossos modelos, né, todas as construções mecânicas. Isso vai acontecer o quê? Você você fala assim, poxa, mas vocês testaram todos os modelos? Não, como que é feito? Você fabrica um modelo, né, um tamanho, e faz os testes daquele tamanho. Por essas regras, tá, você consegue espelhar aquele mesmo modelo em tamanhos diferentes. Tá? E aí o que nós fazemos? Fabricamos eles, né, e depois, com cada modelo novo que vai saindo, né, a gente vai testando, e aí desses testes que nós teríamos números empíricos, né, números de cálculo, aí nós temos números reais. Então, aí você consegue fazer depois também as suas curvas, né, com mais segurança. Tá? E o que seria essas leis dos ventiladores? Você calcula com eles vazões, a vazão, a pressão e a potência de ventilador. Então, quando você tem alguma desses dados, você consegue ir alterando ali na fórmula e conseguindo chegar nos dados que você precisa. E foi até um caso que nós estávamos conversando, né? Você tem uma parte, a outra não. Então, depois a gente vai tentar aí achar nessas fórmulas aqui aonde que ele está lá. Tá? Aí, rapidamente aqui, como nós já tínhamos falado, né? As utilizações deles para cozinhas industriais, na 14, 15 e 18, né? Porque temos a construção dele também todo soldado para aguentar 400 graus a 2 horas. E também nós temos os dados, né? Como nós trabalhamos com alguns ventiladores, nós fazemos as seleções deles. Então nós temos os dois softwares, que é o Vortex e o EasyVent. Tá? O Vortex você instala ele na máquina e o EasyVent ele é online. Tá? É utilizado para selecionar os equipamentos da Solar Palau. Aqui, um pouco para vocês terem uma visão, né, da curva de seleção do ventilador, né, onde nós sempre procuramos entender eles ali, ó, né, onde tem a pressão total, pressão estática, o rendimento. Então a gente sempre procura, dentro da seleção que vocês nos passam, aquele equipamento que dá o melhor rendimento. Tá? E nós falamos agora há pouco aí dos efeitos de sistema. Tá? Isso aqui ele está disponível no nosso site. Tá? São fórmulas básicas. Todos os nossos ventiladores são fabricados conforme norma ANCA. Tá? E também seguimos, né, não só a ANCA, mas aí seguimos também o que é solicitado pela SMACNA, pela NBR 16401, né, pela 14, 15 e 18. Então, sempre temos esses detalhes bem detalhadinhos lá para vocês poderem depois seguir. Tá? Aqui também é o efeito de sistema para os ventiladores axiais. Né? E um detalhe bacana é que, assim, nós temos um laboratório, tá, de testes de ventilação credenciado, tá, pela ANCA, na nossa fábrica no Rio Grande do Sul. Então, sempre que vocês precisarem de alguma certificação de ventilador, nós temos como emitir esses certificados. Aí, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, tá, nós temos aí o LinkedIn, e nós temos também um curso básico de ventilação, um pouco mais completo, né, uma duração melhor, que também está no YouTube. Tá bom? Gente, nossos endereços: Porto Alegre, Mogi das Cruzes e São Paulo. Nosso escritório comercial fica em São Paulo, na Zona Sul. E agradeço bastante aí a atenção de vocês.